Olá, sejam bem-vindos ao Analistas em Ação. Esse que é o novo programa do Invest News, onde a gente mergulha no mundo das ações por meio de análises feitas pelos analistas da Isinvest. E quem está aqui comigo hoje é o Murilo Breder. Seja muito bem-vindo, Murilo, a mais uma edição do nosso programa. É isso aí, obrigado, Fabi, obrigado aí de novo. Agradeço sempre aos nossos ouvintes aqui que contribuem, né? Muitos comentários positivos nos últimos episódios, inclusive essa semana agora mais curta, né? Teve carnaval, a bolsa só foi reabrir na quarta-feira à tarde. A gente decidiu de novo acatar mais um pedido de vocês, dessa vez dando um enfoque no setor de agronegócio brasileiro. É isso mesmo, Murilo. A audiência pediu e a gente vai trazer, então, no programa de hoje, análise de ações do setor do agronegócio. Vamos, então, para os destaques do Murilo? Bom, Murilo, para começar, então, antes da gente falar das ações em si, o que você pode trazer de análise do setor para a gente? Vamos lá. Primeiro, é preciso até entender por que agronegócio, tá? Por que investir nesse setor? E já adianto de uma vez que, na minha visão, é um dos setores que tem que ter na carteira para 2021. Deveria ter na carteira de 2020 e continua para 2021. Né? E por que agronegócio? É um setor que vem carregando o PIB brasileiro nas costas há muito tempo. E 2021 não deve ser diferente. A gente já tem uma expectativa de uma safra de 0,5% acima da safra anterior, e apesar do crescimento não ser nada assim gigante, na verdade, significa esse 0,5% a mais, significa um novo recorde histórico de safra no Brasil. Então, o agronegócio sempre foi muito forte e segue muito forte. Né? Tem umas projeções falando que o Brasil ele deve aumentar a exportação de soja em 24% e de milho em 92% até 2029. Então, olha o tamanho do crescimento que ainda tem no agronegócio, sem falar um monte de opcionalidade, de aumentar a eficiência, né? Diminuir o custo, aumentar o tamanho da exportação. Inclusive, uma dessas alternativas para diminuir bastante, uma das esperanças para diminuir o famoso custo do Brasil, o custo de logística do Brasil, que é um dos maiores países do mundo, é complicadíssimo fazer a logística dentro do território brasileiro. Uma das apostas é, inclusive, a BR do Mar. A gente pode comentar sobre ela daqui a pouco, mas é algo que pode sim reduzir ainda mais o custo do Brasil e deslanchar o agronegócio. Né? Apesar de não ter aparentemente nada a ver, né? O BR do Mar para facilitar a cabotagem, na verdade tem a ver porque vai diminuir o custo do Brasil e vai impactar as empresas de agronegócio. Então, é por isso que eu gosto bastante do setor e eu acho que todo mundo tem que ter alguma ação desse setor de agronegócio na carteira. E aí, quando a gente olha para as empresas, e aí eu acho importantíssimo também a gente quebrar as diferenças entre as empresas, porque é tudo agronegócio, mas ao mesmo tempo as empresas são bem diferentes, tá? Por quê? Vamos falar as maiores empresas da Bolsa, Cosan e São Martinho, da Bolsa do setor, tá? Cosan e São Martinho, por exemplo, são duas empresas que focam ali em açúcar e etanol. Outra empresa também, bem conhecida do setor, é a SLC, que foca em soja, milho e algodão. Brasil Agro, uma empresa que eu gosto, é uma empresa de soja, milho e cana. Tá? Então, não tem quase nada de algodão mais. Então, assim, Brasil Agro e SLC é a mesma coisa? Tem algumas coisas parecidas, né? Soja, milho, mas uma é algodão, outra é cana. Então, não é exatamente a mesma coisa. E ainda dá para você colocar no meio, eu me atrevi a fazer isso, eu coloquei Kepler Weber no meio, né? É uma outra empresa aqui de small caps na nossa carteira, da Isinvest, e é uma empresa, na verdade, que faz silos metálicos, então, se você for ver a rigor, é uma empresa industrial, né? Mas é silo metálico para armazenar justamente grãos, né? Como, por exemplo, milho, soja. Então, depende totalmente do agronegócio. Então, por isso que eu acho que é até mais justo comparar Kepler Weber com o timing do setor de agronegócio. Se olhar múltiplos, aí tem que ter um cuidado, porque aí são coisas um pouco diferentes, mas Kepler Weber também dá para entrar no meio. Então, assim, são essas empresas que fazem parte ali do setor de agronegócio brasileiro, e aí eu acho que agora, né, que
acho que já ficou claro aqui, porque eu gosto tanto do setor, acho que dá para a gente começar a quebrar cada uma dessas empresas, né, alguns múltiplos específicos, para entender qual dessas empresas que eu comentei pode ser uma oportunidade, e mais do que isso, né, qual dessa empresa mais se encaixa com o perfil de investidor que a gente está lidando aqui, porque, na minha opinião, cada empresa tem um perfil de investidor específico. Ótimo, Murilo. Então, vamos lá, então, já no foco do nosso programa, falar das ações em específico. Então, qual que é a sua análise, então, da SLC Agrícola, Kepler e Brasil Agro? Então, Fabi, vamos começar a comparar alguns números aqui entre essas companhias do setor, tá? Primeiro, eu vou até falar de Terra Santa, que é uma empresa que eu não tinha comentado anteriormente, mas eu já vi muita gente comentar de Terra Santa, e, na verdade, talvez agora nem faz mais sentido comparar os múltiplos de Terra Santa, porque a SLC comprou essa empresa, né? Inclusive é um dos motivos que a SLC está performando muito bem, tem alta expectativa. A SLC aumentou em 30% o plantio com essa aquisição, a sua área de plantio com essa aquisição. Mas Terra Santa é um case interessante porque ele pode ser um exemplo para outros cases de outros setores. Então, é uma empresa que, se você for olhar o múltiplo EV/EBITDA, preço por valor patrimonial, múltiplos muito baixos. Então, normalmente, né, é um sinal de que está muito barato. Mas eu já falei isso mais de uma vez, né? Normalmente, quando uma empresa, o mercado negocia a múltiplos muito baixos, é um sinal de que, ou se essa empresa for boa, o mercado não está vendo por que essa empresa é boa, ou ela está descontada por algum motivo realmente perigoso, tá? E no caso aqui de Terra Santa, é uma empresa que realmente não dá lucro, ela dá prejuízo, não paga dividendos, tá? Então, é um ponto de atenção aqui. Agora, o jogo muda de figura quando a SLC vai lá e compra a Terra Santa, porque aí a SLC vai aumentar em 30% a área do seu plantio, inclusive é um dos grandes gatilhos para a SLC seguir performando muito bem. Outras duas empresas, aí sem falar na Terra Santa, né, tem um volume médio negociado nos últimos 12 meses de 1 milhão e 200 mil reais. É muito baixo, tá? Isso é um problema, é risco, tá? O papel pode ser mais facilmente manipulado pelo mercado. Então, liquidez também, além do fato da empresa dar prejuízo, liquidez seria outro ponto importante de atenção. Então, quando a gente compara a margem líquida entre Cosan, São Martinho, Brasil Agro, SLC, margem EBITDA também, dá para ver aqui que São Martinho e Brasil Agro são as empresas que têm melhores múltiplos de rentabilidade. Isso é algo muito importante. E aí dá para ver também ali que Kepler não é uma das melhores. E aí, outra coisa também que eu gostaria de deixar claro, né? Olhar só múltiplos é uma análise míope, tá? O múltiplo, ele é uma foto do momento, você não pega o filme todo, você não pega a questão de gestão, da qualidade do business, né? Então, múltiplos é importante, mas não conta a história como um todo. E eu estou falando isso porque chama a atenção a alta rentabilidade de São Martinho e de Brasil Agro, tá? E Kepler Weber com números piores, tá? Mas aí a história de Kepler Weber também é diferente, porque ela é uma empresa que está se transformando. Inclusive, na semana passada, no Analistas em Ação, comentei sobre Kepler Weber, falando que a empresa disparou, porque a Brasil Prev vendeu parte das suas ações, então a empresa agora ganha agilidade, ganha governança corporativa, pode subir, avançar no nível de governança corporativa. Então, tem bastante opcionalidade ali em Kepler Weber. Então, uma empresa em um outro momento muito diferente das demais, além do fato de que eu já tinha comentado de que Kepler Weber é uma empresa que faz silos metálicos e não necessariamente planta, tá? Nenhum grão, igual como as outras. Então, esse é o cenário das empresas como um todo aqui no setor de agronegócio brasileiro. E aí, eu gosto, qual dessas empresas eu gosto mais? Sendo bem direto, SLC, Brasil Agro e Kepler Weber. SLC está na top 10 do Zé Falcão, né? Brasil Agro e Kepler Weber na carteira de small caps aqui da Isinvest, a qual eu sou responsável por ela. Por que eu gosto dessas companhias? Brasil Agro faz um negócio totalmente diferente das outras empresas. É uma empresa que ela desenvolve a terra. Então, ela compra uma terra ruim, né, e melhora e depois vende a um preço melhor do que ela comprou. E esse TIR, essa melhora, essa taxa interna de retorno da Brasil Agro é coisa de 15% a 27%, é alta essa taxa de retorno da Brasil Agro. Então, ela faz algo muito diferente, ela melhora essa terra através de plantios, aí,
milho, de soja, de cana-de-açúcar, por exemplo, tá? E vende a um preço melhor. Já a Kepler Weber também, outra coisa totalmente diferente. A empresa faz cílios metálicos e vai pegar essa melhora do agronegócio brasileiro na veia. E a SLC, eu acho que é uma empresa já mais estável, maior. O valor de mercado dela também é bem maior, ela é 8 bi de valor de reais, de valor de mercado. Brasil Agro e Kepler Weber em torno de 1 bi de reais, então é uma empresa que é 8 vezes maior. Ainda pode ser considerada uma small mid cap, porque não passou de 10 bi. E aí eu acho que são essas três empresas que eu gosto. SLC seria para um cara mais conservador, moderado, né? Não dá para falar que é conservador se você investe em ação, mas é um perfil mais moderado, uma empresa maior, mais estável, que paga dividendo com uma certa recorrência. Brasil Agro no meio dessa história, porque também paga um dividendo mais elevado, mas ela só paga o dividendo quando ela vende a terra, né? Ela vende a terra, ganha um dinheirão vendendo essa terra, ela não sabe direito o que fazer, não tem nenhuma outra terra para ela comprar, ela vai lá e distribui em dividendos. Então, são dividendos um pouco mais instáveis. E aí, por fim, a Kepler Weber, que aí é uma empresa, eu acho que é a mais arriscada das três, porque ela não tem histórico, é uma empresa ainda se transformando, mas ainda tem muito potencial pela frente, uma empresa ainda, na minha visão, barata, e que tem potencial para subir ainda mais. Então, são esses perfis ali, tá? O que eu gosto das três, e aí poderia vir uma pergunta super legítima dos nossos ouvintes, tá, mas aí, qual dessas eu invisto? E aí eu acho que depende muito mais do perfil de investidor, tá? Ah, ótimo, Murilo. Bom, essa foi a análise do Murilo, então, as recomendações e indicação dele para cada tipo de investidor. E agora a gente segue, então, para a análise gráfica dessas ações feitas pelo Hugo Caroni. Olha só o que ele preparou para a gente. Tudo bem, pessoal? Vamos passar agora para a visão desses ativos no lado gráfico, né, na parte técnica. Começando com a referência que está aí na tela ao lado para vocês. SLC há um tempo atrás configurava o que a gente chama de um cup and handle, né? É uma referência onde você tem, antes da formação, uma alta bastante expressiva. No máximo, 1/3 da movimentação anterior é corrigida, né? Então, movimentação anterior, correção de no máximo 1/3 dessa movimentação anterior. E a partir do rompimento dessa região, você dobra a altura que você trabalhou aqui dentro. Então, para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos o que você teria de referência para estar buscando como uma projeção, lembrando, a gente está olhando um gráfico aqui, um gráfico mensal, então não fico pensando que esse valor tenha que bater mês que vem, ou até mesmo talvez esse ano, não necessariamente, tá? Então, a partir do momento que ela superou a faixa dos 31 e pouquinho, 31,30, ela projetou um alvo para casa dos 60 e quase 63 reais. Pode botar ali alguma coisa próximo de uns 62 reais, já é um valor bem justo, né? Agora a gente tem algumas questões olhando um pouco mais para médio, curto prazo, que seria importante a gente levar em consideração, que seria justamente a distância que o ativo trabalha em relação à média. Média normal em relação ao número de períodos de dia que está sendo analisado, tá? Então, estou olhando uma média aqui de 9 períodos. A média normal, que todo mundo está acostumado, pode ser utilizada. A minha exponencial, que é um pouquinho diferente, mas a gente sabe que qualquer referência distante dela se torna uma referência arriscada. Ah, mas ela se distanciou e começou a andar e não voltou mais. Então, aguarda, tenha paciência, espera a próxima oportunidade da aproximação dessa referência, tá? Posso até olhar o curto prazo, ela nessa média no curto prazo deve ter sido testada mais de uma vez, ó. Tá vendo? Para o diário, para quem olha muito algo mais de curto prazo, sim, ela distanciou da média, se aproximou, se distanciou, se aproximou, se distanciou e já está se aproximando novamente. Mas as minhas referências que eu considero mais interessantes para referências de swing trade pelo semanal. Não tem jeito e o semanal está um pouco longe. Passando para a nossa referência agora com relação a Kepler, o ativo já mencionado há pouco tempo, né, já foi pedida essa referência. A gente está precisando muito que o papel consiga superar justamente essa região que os preços já atingiram em 2014 e encontrou uma barreira bastante importante. Por enquanto, a gente tem as médias a favor do possível rompimento dessa região, né, apoiando esse possível movimento mais otimista.
E o semanal, mesma faixa que a gente comentou ali de barreira dos preços, né, o que a gente na parte gráfica chama de resistência. E o diário, que a gente também já tinha comentado da última vez, teve muito próximo dessa média de longo prazo, que é a região de oportunidade. Da última vez foi oportunidade, demorou, mas os preços desenvolveram. E, de novo, foi uma oportunidade e o preço está desenvolvendo. Assim como mensal, semanal, o diário tem essa região para ser rompida. Pelo diário, da última vez que a gente falou, ele tinha que respirar, né, ter fôlego, a média já está se aproximando, que foi justamente o que a gente pontuou para vocês. Pelo semanal, a gente sabe, como mencionado no ativo anterior, né, que a média está um pouco distante ainda. Para quem é mais agressivo, o diário já é mais do que o suficiente, ela está ali na casa dos 42,50. Semana que vem, ao longo dessa semana, né, no caso, ela deve estar já beliscando algo próximo dos 43. A última, que a gente tem que acompanhar um pouco diferente nos últimos dias dessas referências comentadas anteriormente, é a referência de Agro 3, né? Ela tem sim uma ótima inclinação positiva e está próximo justamente dessa média que a gente fala que é importante. Vamos dar uma conferida como é que ela está se comportando no semanal, no médio prazo. O semanal já teve distante da média, já gerou oportunidade há poucas semanas atrás e teve ganhos aqui. Parece pouca coisa, mas é uma referência aqui, ó, de 13% aproximadamente. É uma boa referência. Tá falando aí de 2, 3 semanas de posicionamento, é uma boa referência, tá? Por enquanto, trabalha abaixo justamente dessa média que a gente pontua, que é importante estar acima dela. Então, por enquanto, quem está de fora teria que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Não impede nada no curto prazo ela tentar ter uma valorização. Claro que para trabalhar acima dessa média, em algum momento ela teria que ter uma valorização novamente, tá, pessoal? Então, uma ótima semana aí pela frente para vocês e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço! Obrigada, Hugo, por suas análises e por mais essa participação aqui no Analistas em Ação. E agora eu vou voltar com o Murilo, então, para ele responder as perguntas da nossa audiência que foram enviadas no decorrer da nossa programação. Vamos, então, a elas? Bom, Murilo, vou começar então com uma pergunta de um assunto que você já tocou aqui no começo do nosso programa, e é do Luke Reis 17. Ele pergunta: quais as empresas serão influenciadas diretamente com o projeto BR do Mar? Excelente pergunta. Vamos lá. Vamos começar pela que não é tão influenciada pela BR do Mar, que é a Brasil Agro. Por quê? Pelo próprio business dela. A empresa, como eu comentei, ela desenvolve as terras e vende a um preço melhor do que ela comprou. Para desenvolver essas terras, ela vai lá e faz esses plantios, tá? E aí ela acaba plantando soja, cana, milho, tá? E até pecuária também tem a Brasil Agro. Mas é um meio ali para ela melhorar a terra. Então, não é esse o foco principal da empresa. A BR do Mar, eu acho que vai afetar principalmente as empresas que são focadas no agronegócio mesmo, ali, no plantio dos grãos. Por quê? Vai reduzir o custo do Brasil, o custo de logística. E aí acaba afetando, na verdade, todas as companhias, como a SLC, Cosan, São Martinho, a própria Kepler Weber, que não é uma empresa de plantio, né, mas com o Brasil produzindo mais, exportando mais, vai todo mundo precisar de mais silos metálicos para armazenar esses grãos. Então, a própria Kepler Weber também vai ser beneficiada. Agora, na margem, minha visão, as empresas menores, como São Martinho, principalmente SLC, vão ser ainda mais beneficiadas. Por quê? Cosan também vai, só que a Cosan já é uma blue chip, né, uma empresa com 34 bi de valor de mercado, só que justamente por isso é uma empresa tão grande que o custo de logística dela já é naturalmente menor, né? Ela já tem uma escala muito maior. Então, ela vai ser beneficiada, mas eu acho que uma empresa menor como a SLC Agrícola pode ser ainda mais beneficiada, porque, naturalmente, como são empresas mais locais, né, o custo delas é maior. Ótimo. Temos também uma perguntinha do Eduardo Caneco. Brasil, melhor agro do mundo, mas quais empresas têm potencial mundial? Vamos lá. Potencial mundial, eu imagino que ele tenha
está sugerindo empresas que ganham com um cenário externo, né? Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido que ele perguntou. Então, nesse caso, a resposta é claramente Cosan e São Martinho, são empresas que exportam mais, tá? E nesse caso, inclusive, não é só pelo fato de ser Cosan e São Martinho empresas que exportam o açúcar e o etanol, mas principalmente também porque a gente está num momento de recuperação, de aumento de demanda do petróleo, com o início da vacinação ao redor do mundo, então tem uma certa expectativa para essa retomada da economia mundo afora, e o petróleo, né, ele acabou caindo bastante durante o ano de 2020, durante o período ali de março da pandemia. E por que eu estou falando de petróleo? O que o petróleo tem a ver com o agronegócio, né? Porque ele é uma referência muito importante para o preço do etanol, que é o que Cosan e São Martinho são focadas além do plantio de açúcar, tá? Então, o petróleo subindo acaba puxando o preço do etanol também e beneficia essas duas empresas que já são as maiores empresas desse grupo de empresas que eu comentei sobre o setor de agronegócio e também vão pegar aí esse aumento ali do preço dos grãos e, sobretudo, também do etanol. Então, potencial mundial, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele quis perguntar, eu acho que na minha visão é Cosan e São Martinho. Ótimo, e mais uma perguntinha ainda dentro do setor de agro, Guilherme DTO, ele pergunta, vale a pena comprar Brasil Agro? Diretamente, sim. A minha visão pode chegar facilmente a R$30, o preço por ação, e o timing também parece ser muito bom. Tá? Claro que não dá para acertar, eu não tenho bola de cristal para saber quando que a ação vai retornar e começar a subir, mas ela caiu bastante recentemente. E um dos motivos é porque ela fez uma oferta de ações, um follow-on, e isso acaba pressionando o papel negativamente, tá? Durante o processo de follow-on. Acabou de acabar esse processo, então as ações caíram bastante recentemente, então tem muito espaço para seguir avançando, tá? Fica só esse cuidado aqui de que não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, mas me parece muito barato. Essa queda recente aqui, para mim, é uma oportunidade. As ações hoje sendo negociadas em torno de R$22 e, na minha visão, chega facilmente aos 30, tá? Para a gente encerrar, então, a última pergunta do programa de hoje, Rodrigo Faria pergunta, BDR da Johnson & Johnson é uma boa opção? Olha, essa pergunta aí com certeza veio do vídeo anterior, né? Eu comentei sobre Coca-Cola, ele provavelmente deve ter gostado ali e feito essa pergunta sobre Johnson & Johnson após ter visto esse vídeo. Nada mais justo, na verdade, eu poderia falar sobre Johnson & Johnson, mas eu acho que o cara perfeito para comentar sobre essa ação é o próprio analista que deu o call de compra na Johnson & Johnson, Eduardo Pérez. A gente tem o nosso boletim de BDRs aqui, e dentro desse boletim a gente sugere nosso top 5, o top 5 BDRs, e a gente mudou em relação ao mês passado para esse, a gente saiu da Pfizer e entrou em Johnson & Johnson, um call do nosso analista Eduardo Pérez. Então eu vou passar a bola para ele comentar por que Johnson & Johnson. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Pérez, eu sou analista aqui da Isinvest e eu vou comentar com vocês por que os BDRs da Johnson & Johnson entraram na nossa lista de top BDRs da nossa atualização do boletim da Isinvest. Primeiro a gente vai dar uma olhada em como as ações estão sendo negociadas nos Estados Unidos para eliminar o efeito do câmbio. Então a gente vê que no gráfico diário aqui, a partir de dezembro de 2020, as ações já começaram a ser negociadas acima das duas médias. Aqui a média azul é a de 21, a verde é a de 200 períodos. Só que em fevereiro que teve 3 pregões que chegaram a sugerir que iam ficar numa tendência de baixa, mas depois o papel conseguiu reverter esse movimento e já está sendo negociado na casa dos 163, 164 dólares. Quando a gente pega para ver o BDR aqui no Brasil, na nossa bolsa, a gente vê no gráfico semanal que a partir de novembro de 2019, o papel já começou a ser negociado acima das duas médias, ficando durante o período de novembro e dezembro de 2020, andando um pouco de lado aqui nos R$ 51,32, mas depois já recuperou num pequeno movimento de alta aqui e está sendo negociado perto da casa dos R$ 59. Quando a gente pega para ver os fundamentos da empresa, a gente comparou a Johnson & Johnson com a Pfizer, que é outra empresa farmacêutica grande, com muito peso no BDRX,
E nos indicadores de rentabilidade, a Johnson & Johnson teve maior vantagem, então o ROI da Johnson & Johnson e a margem EBITDA ficaram maiores do que os da Pfizer. E a gente teve notícias bem animadoras também para a Johnson & Johnson, como, por exemplo, a vacina que ela desenvolveu pode ser aplicada em uma dose só, diferente da vacina em 2 doses que a gente tem hoje aqui no Brasil. E ela também pode ser estocada numa geladeira convencional por até 90 dias. A África do Sul, por exemplo, já começou a vacinar os profissionais da área da saúde com a vacina da Johnson & Johnson. E aqui no Brasil, a gente teve testes no Paraná mostrando uma eficácia de 100% contra a hospitalização e mortes. Está aí, então, a análise do Eduardo Pérez. Muito obrigada por sua participação também aqui no Analistas em Ação. E lembrando, se vocês querem saber de outras ações que não foram comentadas aqui, aproveite, então, para já deixar nesse vídeo as perguntas de vocês, para a gente trazer para os analistas os nossos próximos programas. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Eu encerro a edição de hoje por aqui. Gostaria de lembrá-los também que o Murilo Breder toca o fechamento do mercado e o Hugo Carone está na sala ao vivo no canal Espaço Trader da Easy Invest. Não deixe de acompanhar esse conteúdo por lá também. Muito obrigada, Murilo, por mais essa sua participação aqui no nosso programa. Obrigado e até semana que vem. Obrigada, pessoal, e até a próxima.